começo de carreira, né? A gente estava comentando aqui antes, você começou na carreira no futsal, passou pelo Vasco, né? Antes de vir pro Flamengo. Teve um convite mais do que especial, né? Para vir pro Flamengo depois, né? Eu comecei com 8 para 9 anos, né? Num clube de bairro, que é o Cascadura Tênis Clube, onde eu morava. Fizemos um campeonato naquele ano muito bom, fizemos a final contra o Vasco. E depois eu fui convidado a jogar futsal no Vasco, né? Que não era futsal, era futebol de salão, as regras completamente diferentes das que são hoje. E então ali permaneci por 3 anos, depois fiz a transição para o campo do Vasco. E numa pelada, com um time da nova geração, da pessoa que é meu ídolo, né? O Zico. Ele assistiu no jogo e me fez um convite que não queria fazer um teste, uma avaliação no Flamengo. E como eu sempre fui Flamengo, né, minha família, meu pai e minha irmã, né, também são Flamengo. E então eu fiz essa avaliação com o professor Liminha, passei e em 87 comecei já no futebol de campo do Flamengo. Pré-mirim ainda, Mirim? Era pré-mirim, eu tinha 13 anos na época. Aí você fica de 87 a 92 só base. 92 você sobe profissional ou antes, já em 90, 91 já começa a fazer algum tipo de transição? Até porque você começou cedo no profissional, 17 anos. Eu sempre fui pulando as categorias, né? Então, mas no profissional eu subi em 1992. Só que com 17 anos, né? Então participei pouco da categoria que na minha época era juniores, hoje é sub-20, né? E então participava quando eu era selecionado no profissional, eu estava à disposição do profissional, e quando eu não estava à disposição do profissional, eu só descia para fazer os jogos finais assim do campeonato de juniores do sub-20, né? E assim foi. Legal. E aí quando você começa no profissional ali do Flamengo, começar a fazer os treinos efetivamente, era quem? Era Júnior Baiano, Gotardo? Os defensores tinham Júnior Baiano, Gotardo, Rogério. O Rogério ainda começando também, né? Não, começando não, o Rogério já estava. Mas ele vem ali daquela geração de 90, né? Isso, que é uma geração fantástica. Fantástica. Vamos falar dele. Então, eu tinha o Mauro também, um zagueiro que foi contratado, e o professor Carlinhos, ele ia me subindo, colocando no profissional. Então, e naquela época você não poderia assinar contrato profissional como jogador profissional, porque senão você não poderia jogar nas categorias de base, né? Diferente como hoje você já com 16 anos você pode estar assinando um contrato profissional e mesmo assim atuando nas categorias de base. Então existia um medo muito grande, eu tinha apenas 17 anos, não sendo aproveitado no profissional, não poder jogar na base. Então foi feito uma ajuda de custo ali em 92 e efetivamente eu fiz o meu primeiro contrato profissional em 93. Entendi. E você lembra quando foi a estreia em 92? Qual foi o jogo, o momento? Então, em 92 criou-se, né, uma expectativa muito grande, porque um supervisor da época, que foi o Jairo Santos, né, fez uma comparação, e isso estava na imprensa, né, porque a imprensa, ela está, na nossa época, ela estava dentro do campo, né, então um comentário que eu tinha uma característica parecida com a do Baresi e tal, e a imprensa aproveitou aquilo ali até para uma situação de jogo, de promoções de jogo. Então, surge o novo Baresi, o Gelson Baresi, enfim. Pressãozinha pequena, né? O cara quase não jogava, né? Um monstro. O cara já ídolo, né? No Milan, ídolo da seleção italiana. Então, ali naquele momento eu encarava com mais uma responsabilidade, porque as pessoas iam na expectativa de ver o Baresi, né? Então eu era um menino, veio na expectativa de ver o Baresi, então qualquer canelada que você desse, a coisa ela tomava uma dimensão muito grande, né? Mas tentei em alguns momentos tirar, mas não teve jeito. As pessoas hoje me conhecem muito mais como Baresi do que propriamente como Gelson. E a minha estreia no Brasileiro foi contra o Santos, um jogo no Morumbi, no qual nós perdemos de 1-0. Já na segunda fase ou na primeira fase? Cara, agora você me matou. Eu acho que foi na segunda fase já, né? Eu não sei. No quadrangular?
Aí nós perdemos de 1-0, mas naquele jogo no Morumbi, na minha estreia, eu fui considerado o melhor jogador em campo, Legal. ganhei vários prêmios e tal, então comecei a ter a confiança, né, da comissão técnica e propriamente dos jogadores ali que sabiam que poderiam contar comigo. Haja feito que eu fiz alguns jogos, né, depois eu estava convocado na seleção brasileira, né, para disputar o Campeonato Sul-Americano, estava na Granja Comari e naquela ocasião não poderia o jogador sair da seleção para servir o clube, teria que ficar à disposição da seleção, então eu fui cortado numa sexta-feira para estar jogando a final no domingo e depois reconvocado na segunda. E aí, como é que foi essa logística para sair da Granja Comari até chegar ao jogo? Como é que foi? Cara, futebol... Eu sei que foi uma loucura, futebol né? mudou muito, né? Pro lado bom, né? Eu vejo assim, a nível de organização. Então, eu recebi a notícia na sexta-feira. Era o professor Américo Faria, que era o supervisor. Falou que eu seria cortado porque o Flamengo ia precisar de mim no jogo da final. E então, eu dormi na Granja de sexta para sábado. Sábado eu fui com táxi, foi um táxi o amarelinho mesmo, tradicional. Então desci da Granja Comari de táxi, cheguei cedo na Gávea. O pessoa fantástica, né? O Denis me recebeu e com isso dormi na maca da enfermaria, esperando o horário do treinamento e assim foi. Mas não tinha ainda a certeza que eu ia jogar como titular, né? Mas ali já deu uma demonstração que a torcida, a Gávea estava cheia, e quando começou a falar das escalações, né, Gilmar, Charles Guerreiro, e aí a torcida solicitou meu nome. Eu falei, pô, Tá bem. eu acho que vai ser eu mesmo. E depois o professor Carlinhos avisou que eu iria jogar e me transmitindo uma confiança enorme o Júnior, né? Os mais experientes do grupo, principalmente o Júnior, o maestro. Então, com uma confiança enorme em mim e aí foi. Ali vocês tinham um pilar forte, né? Além do Carlinhos no banco. Talvez o treinador da história do Flamengo que mais conhecia o Flamengo, as entranhas do Flamengo, que ele se formou homem, jogador, técnico, tudo lá dentro do Flamengo. Você tinha ainda ali a estrutura dentro de campo, um Gotardo, um Júnior, né? Pode colocar até o Idemar, ali não era um garoto, já tinha certa experiência, né? E o Zinho, né? O Zinho já vinha de campeão brasileiro, campeão carioca. A gente tinha ali uma espinha dorsal. O gaúcho Isso, também. nós tínhamos uma espinha dorsal ali muito boa, né? E juntando com uma garotada que é mais do pessoal de 90, que era um grupo excelente, que subiu quase todo mundo. Né? Então você tinha uma espinha dorsal ali com o Gilmar, você tinha o Gotardo, você tinha o Idemar, que já era, né? Você tinha o Zinho mesmo, que já tinha umas conquistas, apesar de ser da base ainda, também. E ser novo ainda ali. E ser novo. Aí você tinha um gaúcho, que era um cara fantástico, um molecão mesmo. Ele tinha a idade, mas era mais a cabeça e as atitudes mais jovens até do que propriamente os mais novos. Era um cara que sempre valorizou a garotada. Então a gente tinha ali um grupo, 80% era do pessoal da base, novo, que o mais velho tinha 23 anos, né? O mais novo era eu com 17, e a gente tinha essa espinha dorsal que dava um suporte ali nos momentos difíceis, que foram vários os momentos difíceis que nós passamos dentro do Flamengo. Um time de garotos, né, oscilou muito na temporada, o Flamengo quase nem passa para a segunda fase, dependeu do Vasco ganhar do São Paulo para a gente ir para a final, e assim, aquela sensação, a gente já comentou isso aqui na mesa, lembrando desse jogo, foi acho que quando o Marcos Neves esteve aqui, né, o futebol é muito curioso, né. Naquele momento do Brasileiro, o Botafogo era praticamente um time imbatível, liderou de ponta a ponta ali, né? Quem brigou na segunda colocação ele era Corinthians, Vasco, mas o Botafogo liderou o campeonato de ponta a ponta, passou tranquilamente para a final, e todo mundo achava que o Botafogo levaria tranquilamente. Ainda mais o Flamengo recheado de garotos, um time extremamente instável, e aí chega na final,
O Flamengo faz aquele primeiro jogo perfeito. Fantástico. O Piá jogou, parecia que era um veterano. Até na época lá o pessoal da transmissão da Band brincava, né? Jogou tanto quanto o Newton Santos, fazendo uma analogia, jogou demais aquela partida, o Flamengo todo, né? Foi muito eficiente. E aí surpreendeu. Aí a minha pergunta aí para você é, até que ponto, por exemplo, principalmente a figura do Júnior, porque o Júnior era praticamente um treinador dentro de campo, ele foi um assistente técnico do Carlinhos. Porque rola a história até de que foi ele que sugeriu um momento a saída do Paulo Nunes do time titular para a entrada do Júlio César, o imperador, né? Como é que foi, cara, esse contato no dia a dia ali, o que você conseguiu absorver de experiência, ainda mais com o Carlinhos no banco? E um fato curioso, você falou que era um time de garotos com 3, 4 líderes mais experientes. Hoje, você acha que isso aconteceria? Um time de garotos com 3, 4 jogadores experientes, alguns já em finais de carreira, você acha que essa garotada que sobe hoje, com o status que essa geração do Flamengo tinha de 90, quando essa garotada chegando hoje no profissional, fazendo essa analogia, você acha que seria a mesma coisa? Teria o mesmo comportamento de campo? Eu creio que não. Eu digo de respeito àquele atleta já consagrado. Né? Hoje eu acho que na nossa época existia, né, muito forte a hierarquia e tudo aquilo que as pessoas mais velhas conquistavam, né? A gente mais novo procurava seguir o exemplo, né? Daquele atleta. Então, você observava, eu sempre fui muito observador, né? E conseguia absorver vários conselhos, né? Tem coisas que ficam marcadas, né? Então, e esses líderes também eram umas lideranças positivas, né? Que faziam as coisas para você ver que tá para você evoluir, para você crescer, né? Dentro da sua carreira, como profissional, como um homem. Então, existia esse conceito, né? Então, é o que a gente chama de lideranças positivas. Então, naquele grupo ali, né, o Júnior tinha uma importância muito grande, né? E ele mesmo, né, várias vezes conversando, ele cita que esse campeonato foi um campeonato que marcou muito ele, né, de acordo com o filho dele também, né, que viu. E foi um campeonato assim ao longo, né, eu participava ali das situações do profissional também. Então as dificuldades elas eram muito grandes, né, 3 meses de salário atrasado. Então nós fizemos, eles, né, que eram mais experientes, depois passavam para a gente. Foi feito um acordo com a própria diretoria, porque a gente não recebia. E então que parte do bicho seria destinado já no vestiário para a gente com relação a isso. Então nós sabíamos que a gente tinha que ganhar os jogos para o Maracanã, para o torcedor voltar a confiança, para o Maracanã ficar cheio, para a gente ver se saía com algum dinheirinho para fazer a feira, né? Então, eu acho que com isso também uniu bastante, né? E o Flamengo sempre foi isso, né? O Flamengo sempre se marcou pela união. Eu digo, enquanto eu joguei no Flamengo, eu não era profissional. Jogava por amor. Depois que eu saí do Flamengo, eu virei profissional. Porque muitos jogos a gente não pensava, e isso conto de mim, né, da minha pessoa, mas os outros jogadores também que foram criados ali dentro do Flamengo. Então você não pensava, teve jogos contra o Corinthians que eu fiquei uma semana praticamente sem me alimentar, tomei um caldinho de feijão e fui jogar contra um Corinthians. Então não pensando do que aquilo ali poderia me prejudicar, porque quando você entra em campo, você é avaliado como se você tivesse 100%. As pessoas não sabem se você está com dor, se você não está ali no sacrifício, né? E coisas que depois, você pensando, você tinha muito mais a perder do que propriamente a ganhar. Mas no Flamengo eu não tinha essa visão. Eu sempre me doava e queria estar à disposição do Flamengo, indiferente da situação e da avaliação que depois as pessoas da minha atuação, né? Mas se eu tinha que estar à disposição. Então isso sempre foi Flamengo, sempre foi isso, né? E sempre Flamengo aquela situação, não deixa chegar, que se chegar é complicado, e realmente, né? A torcida, quando compra essa ideia e quando ela se identifica, né? Porque eu falo que a torcida ela é o termômetro daquilo que a gente está fazendo dentro de campo,
né? Porque aquele torcedor, ele quer se sentir representado dentro de campo. E a torcida do Flamengo, ela não exige que você mate a bola no peito e faça um gol de bicicleta. Ela exige que você dê 3 carrinhos, 2, 1, que você dispute aquela bola, né? Porque o torcedor aí se sente identificado ali.